faz o seguinte, ore um pouco mais. Quer um desafio? Chega mais perto de Deus. Se comprometa só a orar um pouco mais. Fala assim, eu oro 10 minutos por dia, eu vou orar mais. Eu estudo 10 minutos, vou estudar. Chega um pouquinho mais perto. Chega mais perto do trono, que você vai começar a entender o que eu estou falando. Você vai ouvir a voz do Senhor. Porque, gente, a gente pode ganhar tudo aqui. Mas se a gente perder aquilo que é o mais importante, que é a nossa alma, então nada terá tido valor. Então, quer um conselho? Chega mais perto de Deus. Será que o que o pastor Anderson e a pastora Elizabeth está falando realmente é a verdade? Chega mais perto. Fala assim, vou buscar mais um pouco, vamos ver se o meu coração não vai começar a tremer, se eu não vou começar a sentir a dor, o constrangimento, se eu não vou querer me envolver mais. Comece a fazer isso, que eu te garanto, porque eu sei o que eu sinto. Eu não consigo, eu não posso, eu não tenho condição, eu não tenho capacidade de me ausentar de Deus, porque eu sei o que Ele é, eu já vi o Senhor, eu conheço a Ele, eu sei o que Ele fez por mim. A experiência que eu tenho com Ele não me dá capacidade de dizer que não vou conseguir, que vou dizer não posso ser. Jamais. Eu sei quem Ele é. Então, faça isso. Ore, busque. Eu tenho certeza que você vai entender. E nós somos isso, nós somos o lugar onde Deus prensa, mas Ele quer o melhor de nós. Então é uma busca por um crescimento, sabe? Se nós estivéssemos mais envolvidos em nosso crescimento do que na medição do crescimento do outro, a gente Deus é maior. Tem que chegar perto. Ele é maior que tudo. Ele é pleno. Não existe como medir a grandeza de Deus. Jamais. E nós somos o quê? O barro nas suas mãos. Sim. Então temos que dar a Deus graças por ser esse barro nas suas mãos. Paz do Senhor, queridos, sejam bem-vindos a mais um Falando de Vida e muito mais. Estaremos aqui hoje para conversar sobre oração, a importância da oração, o valor da oração, como tornar a oração um instrumento poderoso para transformar a sua vida e aqueles que estão ao seu redor. Para isso eu estou aqui com ela, minha princesa, meu amor, mulher da minha vida, pastora Elizabeth Cunha. Querida, paz, como você está? A paz, eu estou bem, graças a Deus, nós estamos aqui mais uma vez, né? E acreditamos que Deus fará coisas maravilhosas através dessa mensagem. Eu tenho certeza absoluta. Orar é um grande benefício que nós temos, porque a Bíblia diz que nós podemos falar com o Senhor, então a gente acaba podendo mover o céu para estar conosco. Então orar é um benefício incrível em todas as batalhas, lutas por onde nós passarmos. Seja lá o que fizermos, a gente tem Deus ao nosso lado. A Bíblia diz orando em todo tempo no Espírito. Orar é um benefício que servos de Deus têm e se nós aproveitarmos ele, nós chegaremos muito longe. Mas, querida, antes da gente começar a falar em oração, eu quero falar para os irmãos dos nossos apoiadores, a Igreja Ide Pregai, nossa igreja que nos apoia, nosso endereço, Rua Ricardo Quitete 137, Parque Jockey Clube, nossos cultos toda quinta e todo domingo, além do podcast, toda terça-feira, um episódio inédito para abençoar a sua vida. Também o Evolver, Instituto de Educação, você consegue fazer supletivo em até 45 dias, coisa boa e maravilhosa demais lá no Evolver, além de cursos técnicos, formação profissionalizante, graduação e pós-graduação, tudo online e também presencial. Você será muito bem recebido lá pelo irmão Gabriel, pela irmã Flávia, lá no Evolver. Também quero falar para vocês do Batata Show, hamburgueria artesanal e pizzaria Batata Show, que está na rua Júlio Barcelos, aqui no Parque Jockey Clube, e você pode com certeza receber um tratamento de príncipe, de princesa do Senhor lá com o irmão Osmar, também com a irmã Paola e toda a equipe, tá bom? Além disso, tem área Kids e também tem área privativa para sua festa, agende, o telefone está aí na tela. Também mandar um alô, um abraço especial para os nossos amigos lá da Eletricar, para o meu amigo, meu filho querido, para o Luiz Fernando. Lá na Eletricar você cuida do seu carro, todas as áreas elétricas, além de cuidar do ar-condicionado, também você tenha certeza que será muito bem tratado lá. Então, ore e abençoe os nossos irmãos apoiadores aqui do nosso querido Falando de Vida e muito mais, tá?
Mas minha querida e amada, linda princesa, deixa eu falar uma coisa aqui para a gente começar. Eu me lembrei, enquanto a gente preparava esse tema para falarmos aqui, da história de um missionário que foi pregar no meio de uma tribo de canibais. Chegando lá, as pessoas, canibais, comedoras de gente, resolveram que iriam jantar o missionário. Falaram, vamos comer essa carnezinha fresca, esse missionário maravilhoso aí. Essa carnezinha deve ser gostosa. E ele falou, bom, como que eu faço para me livrar disso? Orou, falou com Deus e dentro daquele clamor ele percebeu que eles não tinham água potável. Eles só tinham água potável quando chovia, água doce. Há uma ilha, era uma ilha no meio do oceano, então eles só tinham água salgada. E de repente ele teve de Deus a inspiração e falou, olha, eu quero dizer a vocês que se vocês não me matarem, eu vou providenciar água para vocês beberem da terra. Porque o meu Deus, e aí ele usou a linguagem deles, faz chover da terra. E na cabeça dele, ele abriria um poço. Mas como abrir um poço no meio do oceano e encontrar água doce? Aquilo era uma pequena probabilidade. Então ele falou, vou orar, porque Deus pode fazer chover da terra para eles. E enquanto ele cavava o poço, ele orava. E quando ele encontrou água e eles provaram a água era doce. Então eles falaram, oh, que bom, o Misse fez chover da terra. E eles começaram então a entender que poderiam cavar outros poços e cavando aqueles poços, eles teriam um suprimento grandioso de água doce. E começaram a cavar e todos os poços que eles cavavam, água salgada. Cavavam outro poço, água salgada. Então eles chegaram à seguinte conclusão, nós até sabemos cavar como Misse, como missionário, mas não sabemos orar o Deus de Misse para fazer chover da terra. Então orar é um privilégio de quem conhece a Deus, orar é um privilégio nosso, nós que somos servos do Senhor, nós que conhecemos ao Senhor. Então orar constitui-se um privilégio nosso e falando nisso, nós precisamos entender que a oração, além de tudo, é a respiração da alma, meu amor. É o que faz a gente respirar, viver, assim como beber água, assim como o alimento é o sustento para o corpo, a oração é a respiração da alma. Eu sei que você é uma grande mulher de oração, eu testemunho isso, eu vejo isso. Você ora e se você não consegue orar, você já fica até mesmo incomodada e larga tudo e vai orar, porque orar para você é uma questão de viver, de sobrevivência. Eu vejo isso todo dia na sua vida e nós sabemos o quanto a oração moveu todo mundo espiritual e físico em nosso favor durante toda a nossa caminhada e vida. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre orar, sobre o que é orar para você, sobre como a oração transforma a sua vida, a sua história, sobre tudo o que envolve você e Deus nesse processo de oração. Sei que não dá para falar tudo agora, mas pelo menos que você, nessa sua introdução ao assunto, podemos dizer assim, falasse sobre o que é a oração para você, como você enxerga isso. Como a Bíblia diz, nós temos armas, espirituais que são poderosas em Deus. E a oração é uma dessas armas. E muitas vezes as pessoas trazem suas dificuldades, suas necessidades. E a resposta que nós temos para ela, irmão, ora. Coloca isso diante do Senhor. Mas eu já tenho feito isso há tantos anos e eu não vejo resposta. E existe realmente um método especial para que você ore e alcance o coração de Deus. Mas isso não é ensinado em escola nenhuma, a teologia não ensina. É um aprendizado que você tem na medida que você vai fazendo, com o entendimento que a oração é um momento de intimidade sua com Deus. Aleluia. E você não precisa de grandes estratégias, você precisa da simplicidade de ser você. Perfeito. Então você não precisa de palavras especiais, você não precisa de técnicas espirituais, você não precisa de uma música especial, de uma luz, como nós estamos aqui, né? Tudo aqui é preparado para esse momento que nós estamos vivendo. A oração não. A oração precisa da sua simplicidade, de você ser quem você é. Perfeito. Muitas vezes as pessoas conseguem falar com o outro de uma forma muito clara daquilo que elas sentem, das necessidades que elas têm, mas quando chega para conversar com Deus, acha que tem que ter alguma coisa especial para mexer o coração de Deus, um pouco mais de drama, melancolia, desespero.
para que Deus seja mais rápido para atender. Mas a verdade é que Deus quer você como você é. Sim. Então você não precisa fazer nada mirabolante para alcançar o coração de Deus. Simplesmente colocar a sua necessidade diante dele, entendendo que ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos e pensamos, entendendo que de antemão Deus já sabe o que você precisa, mas ele quer mostrar a você o nível da sua fé para você alcançar a bênção que você necessita. E nós precisamos entender que nem sempre do jeito que nós vemos que necessitamos é o jeito que ele vai agir. Então a oração também precisa desse entendimento, que o fato de levarmos a ele, entendendo do que nós precisamos, como ele deve fazer, não será a forma que ele fará, mas o que ele fizer será o que nós necessitamos. Em termos simples, oração é chamar Deus para assumir o controle da guerra, assumir o controle de tudo. Então a gente entrega a ele e entende que ele vai fazer aquilo que ele quer fazer, aquilo que precisar ser feito, da forma como ele achar melhor. Então é entregar a ele, é chamar ele e falar: Senhor, vem para cá e assume esse controle aqui. Exatamente. Talvez um bom exemplo seja os discípulos no barco quando estão lá e Jesus está dormindo no barco. A Bíblia diz, né, estava o mestre descansando, dormindo, e a tempestade se levantou e eles pensaram que iam perecer e eles resolveram que iam chamar Jesus. Eles demoraram muito, na minha opinião, pastora, porque se você está a perigo da morte e você tem alguém que é capaz de acabar com aquele problema e trazer solução imediata dentro do barco, diz para mim, você vai se preocupar se aquela pessoa está dormindo? Você vai chamar, porque se ele precisar acordar e resolver o problema, ele dorme de novo, tudo bem. Mas se ele não resolver o problema, vai morrer também, então eu vou deixar ele morrer dormindo? Não, eu vou chamá-lo. Então eles demoram a chamar Jesus. E por que eles fazem isso? Algumas questões que a gente precisa colocar. Toda vez que Jesus estava com eles, alguns dos planos deles sempre eram frustrados. Eles pensavam, vamos descansar, Jesus atendia a multidão. Vamos fazer, Jesus parava e dizia, não, vamos fazer outra coisa porque nós temos que fazer pela multidão que está aqui pedindo. Então a vida deles era muito direcionada pelo que Jesus decidia no momento, independentemente daquilo que era planejado anteriormente. Sim. Então os planos deles eram muitas vezes frustrados pela direção de Cristo. E agora eles estão atravessando o mar e pensando, vamos para casa, vamos para a nossa casa, vamos estar em um lugar mais tranquilo, talvez descansar um pouco dessa correria que tem sido pregar aqui, pregar ali, mas de repente Jesus fala, não. Vamos mudar o caminho. Então a preocupação deles é chamar Jesus, e se ele muda a direção toda? Mas orar é justamente isso, é chamar ele e dizer, o Senhor tem a direção, o Senhor tem o poder de resolver o problema, mas o Senhor também tem o poder de dar uma nova direção para a minha vida. Então eu preciso entender que tudo isso está incluído no chamamento de Cristo para a minha vida. Então eles resolvem chamar Jesus porque não tem mais jeito, e Jesus acorda, acalma a tempestade. A grande questão é que quando a gente ora, a gente chama Jesus para essa batalha. Sim. E aí a gente às vezes está esperando que ele vai agir de um jeito, ele age de outro, às vezes esperamos que a resposta seja de uma maneira e a resposta é de outra maneira, às vezes o que nós esperamos é que aconteça do jeito A e acaba acontecendo do jeito B ou C, porque Jesus tem a sua direção, a sua forma de trabalhar que é muito diferente da nossa, e a gente tem que estar pronto para entender essa parte do processo, essa parte do chamamento, essa parte do objetivo de Cristo para a nossa vida. Isso é muito importante, isso é muito sério e isso é necessário. Se a gente quer ver milagre do Senhor, a gente precisa orar. Se a gente ora, a gente tem que entender que Ele vai trabalhar. Exatamente. E essa passagem, ela ensina muito a gente, porque o tardar em chamar Jesus, muitas vezes é a preocupação daquilo que Deus vai requerer de nós para nós alcançarmos a vitória. Perfeito. Porque para nós, seres humanos, o ideal seria que o Senhor fizesse tudo
sem que fosse necessário as nossas renúncias, as nossas mudanças. E, na verdade, o Senhor precisa nos ensinar. Ele precisa nos edificar, nos amadurecer, nos fazer avançar. E, às vezes, a gente olha para a somatória dos anos que a gente vive e a gente pensa assim, poxa, eu tô ficando velho, poxa, eu já tô aí com tantos anos e tal. E se eu tivesse a mente que eu tinha hoje, quando eu tinha 10 anos a menos, quando eu tinha 20 anos a menos, eu não cometeria os equívocos, os erros que eu cometi. Mas só se tem essa mente porque se viveu esse tempo. Então existe um aproveitar, a gente precisa olhar para a nossa vida e aproveitar tudo que nós vivemos. Algumas marcas, né, lembram de dores muito profundas, mas quando a gente vê que aquilo ali virou uma cicatriz, se tiver verde, vai doer. Mas se é cicatriz, é uma somatória de vitória. Poxa, eu consegui passar por aquela situação. Então, muitas vezes, nós precisamos entender e ter paz quando o Senhor, ele se levanta e diz assim, olha, eu vou te conduzir à vitória. Eu não vou te dar a vitória, jogar no seu colo. Não, eu vou te conduzir pelo caminho da vitória. E nós precisamos saber de Deus exatamente qual é a nossa parte. Verdade. Sabe? Como devemos falar, nos comportar na situação, sentir. E através da oração, o Senhor abre esse céu para nós. O Senhor, ele mostra a gente, olha, não fala assim. Você tem um jeito de falar a mesma coisa de forma diferente. Muitas vezes nós vamos ao Senhor até com uma ira no coração em relação a situações, a pessoas. Sim. Às vezes o que move a pessoa a orar é uma frustração, é uma ira, uma revolta com alguma Exatamente. Coisa. E aí o Senhor vai falar assim, esse sentimento não cabe no seu coração. E aí o Senhor faz com que a gente tenha sentimento semelhante ao dele. Sim. Tem uma passagem na Bíblia que nesses momentos me lembra muito, traz à minha mente, e o exemplo que Jesus tratou uma situação me ensina a também tratar as situações. E não é porque a gente é bom, é porque a gente precisa aprender. Sim. Quando você vê que ou você aprende ou você vive as mesmas repetições, você corre para você aprender, porque as mesmas repetições, os mesmos padrões não tiram você desse caminho. E certa vez Jesus já caminhando para Jerusalém, você lembra muito bem disso, ele mandou os discípulos à frente dele no caminho para encontrar um lugar em Samaria que eles pudessem repousar, ter um refrigério, um momento para descansar, lavar os pés, comer e beber alguma coisa e seguir para Jerusalém. E quando Jesus chegou em Samaria, esses discípulos não tiveram êxito na procura, porque nenhum samaritano quis abrir a porta da sua casa para receber Jesus e seus discípulos. E qual era o motivo? O motivo é que Samaria era lugar de passagem. O motivo é que o propósito não era ficar em Samaria, mas era chegar até Jerusalém. E aqueles samaritanos não queriam abençoar Jesus e com seus discípulos com nenhuma espécie de atitude para fazer com que o Senhor chegasse melhor em Jerusalém e abençoasse os judeus. Então eles fecharam as portas. Os discípulos ficaram irados. E quando Jesus chegou, eles falaram, mestre, quer que oremos a Deus para que o Senhor mande fogo e enxofre sobre Samaria e destrua todo mundo? Porque eles não quiseram ser beneficentes conosco. E o Senhor vira para eles e falou assim, de que espírito vocês são? Então o Senhor falou assim, não cabe aquele que tem o Espírito de Deus ira. Não cabe essa revolta, não cabe pagar na mesma moeda. Não é para isso que a oração foi feita. Não é. Eu vim para abençoar. E quando a gente vai ter com o Senhor através da oração, mesmo estando prejudicado, mesmo sendo vítima de situações, injúrias, difamações, não cabe no nosso coração esse sentimento. Perfeito. Então o Senhor me ensina a orar pelos que me perseguem com o mesmo coração
como que eu oro por aqueles que me abençoam. Claro. Então, quando você vai à oração, você precisa entender que o seu coração precisa ser semelhante a Jesus para que Deus te receba. Exato. Para que a sua oração seja válida. Perfeito. Então, muitas mulheres vão ao Senhor orar pelos seus esposos e precisam carregar um amor genuíno por esses homens. Vão a seus filhos, precisam carregar um amor genuíno. Vão a Deus por suas lideranças, homens e mulheres que são líderes sobre sua cabeça. Pode ser um patrão. Sim. Mas precisa ser carregado de amor. Claro. Então, a forma como você vai ao Senhor, o que você carrega no seu coração, isso faz valer na hora da oração. Porque senão é um tempo que você leva orando e nada muda, nada se resolve. Um tempo não é? Uma oração sem resultado. Sim, eu estava aqui ouvindo você falar e lembrando, eu vou com muito cuidado falar isso, porque é bom a gente falar de certas coisas tendo as fontes perfeitamente estabelecidas. Sim. Mas estava ouvindo um cientista falando sobre um estudo que foi feito com mais de 1.000 pacientes que estavam, por exemplo, na UTI. E foi percebido que aqueles que recebiam oração de outras pessoas, pacientes que estavam totalmente em coma total, tinham significativa melhora em relação aos que não recebiam oração. Então, ouvindo esse cientista falar, ele ainda disse que foi feito um estudo imenso com pessoas que oravam e se descobriu que ao orar, uma parte do cérebro responsável pela tomada de decisões crescia e se enchia de mais sangue, ou seja, o sangue é o que leva oxigênio ao cérebro e a capacidade de desenvolvimento de pensamentos e de tudo através desse fluxo sanguíneo. Então, através da ressonância, eles perceberam que orar é a forma que mais modifica e transforma essa capacidade de decisão no cérebro. Nada faz isso igual faz a oração. Então, eles chamam isso de um atuar de Deus, a parte de Deus, o lugar de Deus, o dedo de Deus, a forma de Deus trabalhar. Eu fico arrepiado quando eu penso nisso, porque a gente às vezes pensa que orar e ter uma resposta divina será sempre audível, porque a gente pensa que sempre Deus vai falar com a voz, como falou com Israel no deserto, ou sempre que Deus vai usar alguém para profetizar e fazendo isso nós ouviremos aquilo que Deus quer falar, mas às vezes a direção de Deus vem por essa capacidade aumentada de tomar a melhor decisão, o entendimento daquilo que tem que ser feito. Então vem a sabedoria, a capacidade, por exemplo, a sabedoria que Deus dá a Salomão para tomar decisões, como deu aquela sabedoria de decidir sobre qual a mãe do menino, se era qual daquelas duas, e aquilo espantou o povo, porque como que ele pôde pensar nisso? Como ele pôde entender que o amor da mãe verdadeira faria com que ela não quisesse perder o filho e a outra diria, mata sim. Então essa sabedoria, essa capacidade de tomada de decisões com sabedoria, vem porque Deus está atuando na vida de um homem como atuou na vida de Salomão, porque isso ele pediu, eu quero sabedoria para governar. Então, quando a gente ora e busca Deus, as respostas divinas vêm através também dessa capacidade melhorada de tomar as decisões, de entender, de compreender o que está acontecendo, essa sabedoria para agir, a capacidade de tornar as coisas mais fáceis de serem compreendidas e as decisões melhores para que os resultados sejam agradáveis a Deus e também satisfaçam aquilo que nós necessitamos. Então, orar tem esse poder de melhorar a nossa capacidade cognitiva, tem a capacidade de melhorar os nossos sentimentos. Orar tem a capacidade de melhorar as nossas tomadas de decisões. Orar nos aproxima de Deus. Orar faz a alma, a vida respirar, faz a gente se tornar tão diferente que nós vamos ultrapassando situações, barreiras, além de trazer Deus para a batalha, porque isso que a oração faz, ela faz isso dessa forma que você falou aí. Às vezes é Deus dando uma direção, mostrando o que fazer, nos trazendo para dentro de uma nova realidade. Nem sempre
será Deus dizendo assim, opa, fica tranquilo aí, porque nessa peleja eu terei que pelejar. Mas às vezes é Deus dizendo, como falou para Abraão, vá por aqui, caminhe por ali, entre por aqui. Nem sempre é Deus dizendo. Leva você para o campo da batalha, mesmo sendo Ele que vai dar vitória. Porque às vezes a gente pensa que orar só traz a vitória através do fique quietinho aí, porque eu vou pelejar por você. Mas também tem a ver com eu vou te direcionar pelo caminho que você deve andar. O que eu quero fazer como resposta à sua oração não é simplesmente pelejar por você, é te dar a direção de como vencer a guerra. Exatamente. Porque, vou dar um exemplo aqui prático para você comentar sobre isso. Imagine, às vezes, uma pessoa que quer a transformação, quer orar para que um marido, uma mulher seja transformado, de repente um filho, de repente é alguém que tem atitudes que trazem dor, sofrimento, não importa. Mas essa pessoa ora e fala, Deus, muda esse homem ou muda essa mulher. E aquilo que as pessoas esperam é que Deus vai, de repente, pegar aquela pessoa, virar do avesso, transformar tudo e entregar uma pessoa nova. Mas às vezes aquilo que Deus fala é, pare você de reclamar. Eu vou transformar através da sua mudança de atitude. Pare você de agir assim. Pare você de fazer isso. Pare você de agir dessa forma que causa essa reação. E isso às vezes é muito difícil das pessoas entenderem, porque elas acreditam que a resposta da oração é a mudança no outro e às vezes Deus quer mudar o outro através da minha transformação. Então, quando eu oro, eu não tenho certeza de qual será a resposta e o resultado final. Eu só tenho a certeza de que Deus vai entrar na batalha para direcionar. Essa é a única coisa que eu sei. Muito difícil, porque quando nós estamos sofrendo numa situação, a gente entende que o outro é que está provocando, que está errado, que está fora do lugar, que não tem entendimento. A gente está tendo a visão, principalmente se você estava falando aí sobre relacionamento matrimonial, e a intimidade faz com que você julgue o outro pelo que ele faz. E, na verdade, nós não podemos julgar ninguém, mesmo os mais íntimos. Por quê? Porque existe uma consciência, uma atuação de Deus no interior que não pode ser medida por ninguém além dele. Sim. Então, a gente precisa entender que quando a gente vai à oração e a gente vai colocar a necessidade diante do Senhor, uma coisa tem que ficar muito clara. Eu aceito o que o Senhor quiser. Exatamente. Eu estou à sua disposição. Se o Senhor quiser me quebrar, se me fazer de novo, se o Senhor me der alguma coisa para fazer, para falar, para consertar, se é para eu ficar quieta, se é para eu falar, para intervir, porque as propostas de Deus para resolver as nossas perrengues são meias absurdas. Às vezes são completamente na difíceis de maioria das entender. vezes, não tem lógica. Não. Deus não age na lógica humana, ele vai na lógica dele. Claro. Sabe o contexto todinho que já está diante de Deus? Ele sabe que se você obedecer as orientações dele, ele sabe aonde você vai chegar, mas ele não explica o depois. Sim, perfeito. Então, Gideão foi para a batalha com um vaso de barro, uma tocha e uma trombeta. E a tocha ainda dentro do vaso de barro. Ele leva 300 para a batalha com esse tipo de arma, para uma batalha, para confrontar o inimigo que há 7 anos vinha pelejando contra eles. Interessante é que ele saiu com 32 mil, né? Ele quando começa o processo da batalha, ele começa com 32 mil. E a redução acontece no meio do caminho. Exatamente, uma peneira de Deus. Ou seja, ele não estava preparado para aquilo. Deus vem peneirando e na hora que vai sair para a batalha, a ordem de Deus é vaso, tocha e trombeta. Só isso. E aí eu fico pensando que São suas armas. Ele é levantado como líder ali e aqueles 300 que estão com ele estão correndo o mesmo risco que ele, se não der certo. Claro. E aqueles homens têm que acreditar na direção de Gideão, na fé de Gideão. Perfeito. E eles seguem e concluem ali. Então nós precisamos entender que quando a gente vai a Deus, nós temos que ter esse coração. Eu estou disposta a viver e fazer o que o Senhor quiser. Claro. Então a vitória ela vem primeiro pela obediência. E você estava falando aí sobre a intervenção da oração, sobre as áreas cerebrais que nós temos, e eu me lembrei de Daniel. Quando Daniel começou a orar naquele propósito de 21 dias,
e o Senhor, desde o primeiro dia, enviou a resposta para ele. Deus agiu, enviou um milagre para ele, só que ele não sentiu, não percebeu. E isso me lembra que quando nós colocamos coisas diante do Senhor, desde o princípio, Deus no oculto, ele já fez o milagre. Claro. Aí pensa numa enfermidade neural, uma enfermidade no corpo, né? Coluna, nervos, coração, os órgãos, que você coloca diante de Deus, e Deus desde o primeiro dia já agiu ali dentro de você, só que você precisa de... muitas vezes sintomas para testificar e outras vezes de exames. Sim. Para testificar aquilo que foi feito pelo Senhor. E por você não ter aquele resultado de forma tátil, material, você ainda não acredita que você já recebeu. Sim. E muitas vezes Deus já fez, já operou o milagre. Claro. E você só precisa fazer como Jesus falou com Jairo: continue crendo. Continue acreditando. Continue acreditando. E muitas vezes, Anderson, você leva anos para você ver uma resposta de Deus. Muitas vezes, por você estar há muito tempo orando por uma determinada situação, você fica sem palavras. Sim. E o desânimo vem. Que não deveria acontecer, mas acontece. E ali você continua sacrificando, você continua orando, você continua esperando, gemendo, chorando. Faz igual Ana, né? Chora só. Exatamente. E quando a coisa é ali dentro de casa, fere ainda mais. Sim. E nós precisamos entender que isso é normal. Exatamente. É normal a espera fazer com que você fique sem palavras, sem aquele arranque, né? De esperança, de força. Não, a oração vai resolver, eu vou orar, Deus vai me atender, porque Ele falou que é para orar, que é para pedir até Ele dar, bater na porta até a porta se abrir, e você vai perdendo ali o vigor da oração, as palavras, o ímpeto, a fé, e você vai murchando. E aí o que nós precisamos fazer para ter esse ânimo redobrado, essa força renovada? A palavra. Claro. Todas as vezes que eu fico sem palavras para orar, sem força, sem vigor, sem fé, porque a oração que move a Deus é a oração feita com fé, não duvidando no coração. A palavra é a base disso. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Me lembrei até de um hino antigo que diz assim: e quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra. A gente lê a palavra. E aí quando você vai à palavra, quando você lê, e você pede a Deus uma palavra e você começa a ler, aquilo ali renova a sua mente. Sim. Renova a mente, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Então, sustentar da fé também é pela palavra. Claro. E ali ninguém está pregando para você. Você abriu a palavra, você começa a ler. Aí você começa a mostrar a sua mente. Não, tudo é possível. Você abre a palavra, vai ler, de repente está Moisés orando e Deus abrindo o mar. De repente está Josué orando e um sol se estabelecendo, ou seja, a terra parou de girar e o sol não se pôs. Você vai ler a Bíblia e vai ver Elias orando, e a própria Bíblia usa Elias, Tiago usa como exemplo de oração de um homem que orou e não choveu, orou, choveu novamente, sendo um homem sujeito a tudo que a gente vive, a oração dele foi respondida. Então, a gente vai ler a Bíblia está dizendo assim, olha, quando você ora, quando você tem fé, quando você busca o Senhor, quando você entende essa realidade e necessidade, olha o que pode acontecer. E aí você enche-se de fé e diz, opa, eu vou também, vou continuar clamando. Aí você abre a Bíblia está lá dizendo que José, depois de 13 anos, chega ao lugar que Deus estabeleceu. Opa, então o que são 2 anos da minha oração? Eu posso continuar orando porque Deus vai dar resposta. Aí você vai perceber que Sara tem 75 anos de idade e o sonho dela era ser mãe. E Deus só dá a resposta depois de 75 anos. A grande verdade, sabe qual é, amor? É que se nós desistirmos, nós vamos continuar vivendo, mas sem a nossa vitória. Mas se nós continuarmos orando, nós vamos continuar vivendo
mas vamos receber a nossa vitória. Porque a questão é, eu prefiro viver sem a vitória, então eu paro de buscar, de clamar, de orar, eu desisto, ou eu prefiro viver, mesmo que demore mais 1 ano, mais 2 anos, mais 3 anos para a resposta chegar, mas ter a resposta daqui a 3 anos. Porque às vezes tem uma coisa que o pastor Paulo falou aqui, que as pessoas elas vivem como se fossem morrer. Não, elas vivem como se fossem viver. Elas estão preparando tudo para o dia seguinte. Claro, ninguém está preparado para morrer. Ninguém vive com a realidade de que vai morrer. Então, se eu penso que eu vou morrer amanhã, então deixa eu parar de esperar em algo que pode acontecer daqui a 2 anos. Opa, mas eu estou pensando em viver daqui a 2 anos. Claro. Eu estou pensando em continuar vivendo. Eu estou pensando no que eu vou fazer daqui a 2 anos, daqui a 3 anos e como será a minha vida. Eu estou tentando planejá-la daqui para frente. Então, quando eu faço isso, eu preciso entender claramente que eu posso chegar daqui a 2 anos e 3 anos com uma resposta divina, ou eu posso chegar daqui a 2 a 3 anos e dizer, se eu tivesse continuado a orar, talvez hoje eu já estivesse com a vitória. Então essa questão me faz entender que o que vale a pena é continue a orar, porque o tempo não é meu, o tempo é de Deus. No meu tempo as coisas acontecem erradas. No tempo de Deus tudo acontece perfeitamente. Tudo é na hora, no tempo, na vontade, do jeito de Deus, no querer dele. Toda vez que a gente tenta adiantar isso dá problema. A Bíblia diz que Abraão, pensando como Sara, pensava que o filho não viria através dela, mas viria através de Agar. Ele vai, aceita a proposta, se deita com Agar, tem um filho com ela e veio Ismael. E Abraão pensou, opa, agora eu tenho um herdeiro. Deus chega e fala, quem te disse? Não é com ele que eu quero te dar uma herança. Não, Senhor, não, é com Sara. Então daqui a pouco vem Isaac. Aí Paulo diz assim lá em Gálatas que Ismael era o filho da carne e Isaac o filho do Espírito. Aí o próprio Paulo diz assim, aquele que planta na carne, da carne colherá corrupção, aquele que planta no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Sempre que eu me adianto no tempo de Deus e tento plantar com o meu entendimento e a minha vontade, então todo fruto que será gerado será corruptor, será um fruto corrompido, destruidor. E aí, mas um filho não pode ser destruidor. Claro que Ismael não, mas Ismael tomou parte da herança que seria de Isaac. Ismael se tornou inimigo de Israel. Ismael, inimigo da geração de Isaac. Ismael se tornou um problema para o próprio Isaac. A Bíblia diz que Ismael ia lá e cutucava Isaac enquanto esse estava sozinho. Então, problemas surgem quando você, ao invés de esperar o tempo de Deus, tenta fazer no seu tempo. Então, orar é entender que nós teremos respostas, mas as respostas virão de Deus. Pastora e amor da minha vida, eu quero trazer um outro ponto aqui para você também, que é o seguinte, orar traz respostas de Deus, no tempo de Deus, gente, na vontade de Deus, na hora de Deus, mas orar também traz consequências. Sim. Isso às vezes tem que ser entendido por nós. Sim. Imagine bem, você está orando e falando assim, Deus, eu quero uma promoção no meu emprego, ok? E você ora, Deus, me ajuda a ser promovido, eu preciso desse aumento de salário, eu preciso dessa vitória, ok? Promoção chega, com ela chegam consequências. Você tem que trabalhar mais, você tem que viajar mais pela empresa, você tem menos tempo, ok? Aí você ora e fala, Deus, eu preciso de saúde. Me ajuda a perder um peso, a mudar o meu estilo de vida como eu fiz. Estou dando o meu exemplo. Quando você faz isso, algumas coisas começam a mudar na sua vida. E isso é experiência própria, tá, meu amor? Sim. Porque aquilo que para mim era uma desculpa por causa da condição de saúde, então eu dizia assim, não quero sair, não quero fazer, por favor, vamos evitar isso, vamos evitar fazer aquilo, vamos agir assim, vamos agir assado, olha, vamos fazer isso aqui no menor tempo possível, porque eu me canso e tudo fica mais difícil. Hoje eu não tenho mais essa desculpa, porque Deus me deu a vitória que eu pedi, mas em compensação, hoje eu tenho que
ter mais tempo para coisas que eu não precisava me preocupar. Sim. Então hoje eu tenho que ter tempo para continuar cuidando da minha saúde, como? No exercício físico. Então isso entrou uma atividade a mais na minha vida. Hoje eu tenho que ter mais tempo para fazer mais coisas, como o que a gente está fazendo aqui, que não era feito porque era uma coisa que gerava trabalho e eu não tinha condição de acrescentar mais trabalho. Hoje eu acrescentei mais trabalho à minha vida, entendeu? Com o podcast, com o Falando de Vida, mas aleluia, consequências da resposta da oração. A única coisa que eu não posso fazer é dizer, agora que o Senhor me deu a resposta, eu não tenho mais condição de servir ao próprio Senhor. Então eu já digo, olha, não posso mais estar fazendo a obra de Deus, não posso mais nem cultuar a Deus, não posso mais, e agora que é o grande objetivo, nem orar. Porque eu já não tenho mais tempo para orar, para falar com Deus, para estudar a palavra, porque a resposta à minha oração me tirou o tempo que eu tinha e agora eu não consigo mais fazer. Aí nós fazemos algo que destrói todo o propósito de Deus a nos abençoar, porque a gente diz assim, é melhor o Senhor tirar a minha vitória, porque ao me dar a vitória, eu te tirei da minha vida. Quando eu deveria falar, bom, se agora eu tenho que encontrar tempo para trabalhar mais, se eu tenho que encontrar tempo para me exercitar, porque graças a Deus eu tenho saúde, se eu tenho que encontrar tempo para viajar, porque a empresa me manda viajar, mas eu tive a promoção que eu pedi, eu tenho que encontrar tempo também para Deus. Eu tenho que encontrar tempo para que Deus também continue sendo prioridade. Então, se eu vou viajar, eu consigo orar enquanto viajo, eu consigo estudar enquanto viajo, eu consigo fazer isso onde eu estiver. E quando eu chegar e eu estiver em casa, eu não vou olhar para a casa de Deus, para o culto, para a igreja, para a obra de Deus como sendo algo que eu posso deixar para lá, porque afinal de contas eu estou muito cansado. Não, eu vou olhar e falar, opa, eu não vou continuar engrandecendo e glorificando aquele que me deu vitória. Exatamente, e entendimento de que toda conquista vai te levar por um caminho diferente. Claro. De novas práticas, de nova escolha, de novo planejamento. Então, a conquista, ela faz, ainda que essa conquista ela seja espiritual. E você está colocando aí a sua questão ministerial, ainda que seja um ministério, você não pode ter mais tempo para a obra do que para o Senhor da obra. Exatamente. Não, em hipótese nenhuma, essa regra é para todos. E eu vou Nada falar uma pode coisa ocupar aqui, o lugar de Deus. para complementar o que você está falando, preste bastante atenção. O dia que a gente realmente entender esse princípio aí, os outros se resolvem. Vou tentar te explicar. Não existe uma só pessoa nesse mundo todo, que tenha uma vida de oração, de comunhão com Deus, que busque o dono da obra primeiro do que qualquer outra coisa, que consiga, eu não estou dizendo nem que queira, é que consiga dizer não para o serviço a Deus. Não consegue. Paulo diz assim, ai de mim se não pregar o evangelho. Eu estou aprisionado a ele em cadeias. Ai de mim, eu não consigo viver sem pregar o evangelho. Faz parte de mim. Não tem como você estar tão próximo dele, ter uma comunhão com ele. Não existe um só servo de Deus que tenha uma vida de oração que não esteja disposto a dedicar tudo o que tem para o serviço do Senhor. Então, se ele está trabalhando, ele fala de Jesus. Aonde ele estiver, Jesus está nos lábios dele, na vida dele, por onde ele passa. Tudo na vida dele gira em torno de Cristo. Cristo é o centro da vida dele. Então, pessoas cuja vida de oração é uma vida permanente e que oram realmente, como você falou, que buscam o Senhor da obra, antes de entender o fazer a obra, essas pessoas nunca terão dificuldade para servir a Deus em nenhum momento das suas vidas. Porque nunca Deus será pesado. Ele está no alto da pirâmide. Não tem como. Então, ele governa. Então, a pessoa que verdadeiramente é governada por ele, ele nunca vai tirar essa pessoa da missão de anunciar.
Você quer ver uma coisa? É trazer para a prática aquilo que você considera no mundo espiritual. Claro. Deus é meu Senhor. Eu vou mostrar que Ele é meu Senhor. Claro. Na forma de fazer, na forma de evangelizar, na forma de acolher, de tratar, eu vou mostrar que Ele é meu Senhor. Então, eu estou esperando Ele me arrebatar para hoje. Então, a minha vida está voltada para Ele, por onde eu passar, no que eu fizer. Você pode procurar nas minhas redes sociais, em tudo aí. Você vai encontrar coisas hoje que eu não fazia antes. Sim, muitas Você vai ver coisas. Na academia, você vai ver a gente fazendo vídeos, brincando com os filhos. Coisa que eu não tinha ânimo para fazer antes. Sim. Ir à praia, sair, era muito difícil para mim, entendeu? Mas tem uma coisa que você vai sempre encontrar. Eu com 120 quilos, igual uma bola, mas você vai ver lá, pregando. Sim. Por quê? Porque uma vez que Deus continua sendo o centro, porque deixar de buscar o Senhor, eu não deixava por estar com a saúde debilitada. Então, quando alguém falava assim, vou ter que pregar, eu falava, ok. Porque isso aí eu não consigo deixar de fazer. Sim. A obra de Deus eu não consigo deixar de fazer. Eu não consigo chegar à igreja, ficar sentadinho, sabendo que tem algo para fazer e que eu posso fazer. Não conseguia. Então, mesmo sentindo dor, às vezes chegando em casa sofrido de dor, não é porque ninguém me mandava fazer, é porque eu não conseguia deixar ver uma necessidade e não fazer. Por que isso? Porque estar em comunhão com Deus te leva para perto dele tão grande que você fica constrangido em entender, ele me salvou, ele me ama, ele me deu tudo. Como que eu não vou fazer alguma coisa para ele? Como que eu não vou servi-lo? Se ele é dono da minha vida, se ele é dono da minha história, se tudo que eu tenho é por ele, que se tirar ele de mim acabou tudo, a minha vida tem que girar em torno dele. Então eu falava, pregar é a única coisa que me faz feliz, que me dá ânimo, que me dá alegria. Servir a Deus não, que as palavras do Senhor estejam nos meus lábios sempre. Ainda essa semana a gente estava com a nossa nora, né? E a gente estava conversando sobre o nosso neto e falando daquilo que Deus tem feito, dos milagres, das vitórias. E eu estava falando assim, todo dia, quando eu olho para a minha vida e avalio, eu falo assim, eu tenho que ser grato a Deus por estar vivo, pela saúde, pela família, pela vida. E Deus vai acrescentando coisas. A salvação é a primeira coisa, o Espírito de Deus, a presença de Deus. Aí agora eu olho e falo, tenho um neto para ser grato. E eu preciso ser grato, por quê? Porque Deus, só em dar a vida, já é um grande presente. Em fazer as coisas que tem feito, os milagres que tem feito, muito mais ainda. Então, como que eu agradeço a Deus? Dobrando meus joelhos e gratidão todo dia? Sempre. Mas principalmente usando tudo o que eu tenho. E quando eu digo eu tenho, é aquilo que o próprio Deus deu, que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então somos trabalhadores de uma terra que não é nossa, com ferramentas que não são nossas, para produzir resultados que não serão nossos. Esses somos nós. Então o que temos é de Deus, o que fazemos é para Ele, só fazemos porque Ele deu. Então é pegar tudo que eu tenho e dizer, eis-me aqui, Senhor. Então eu até falei, bom, eu não sou cantor, eu sou pregador. Então eu falo para Deus, a minha voz é para falar o que o Senhor quiser, a hora que o Senhor quiser, conta com a minha voz, Senhor. Conta com a minha vida, conta com o meu testemunho, conta com o que eu sou. Porque é servir, é ser grato, é entender quem Ele é, não é, amor? Então é estar perto de Deus através da oração, te torna incapaz de não fazer tudo para Deus com a sua vida. Não dá, a gente não consegue, fica constrangido, não dá. A gente estava ouvindo essa semana a diaconisa Dayana pregando e ela falou justamente disso, né? Ela falou que ela estava dizendo, não vou fazer isso, Senhor, tanta coisa, o Senhor sabe, mas de repente ela não conseguiu, Deus falou com ela, ela não conseguiu, ela falou, estou aqui. Entende como é que é o constrangimento quando a gente está próximo Exatamente. de Deus? Quando a gente está perto de Deus e a gente olha... É um relacionamento que te move. A oração, ela não te engessa. A primeira coisa é chegar perto. A primeira coisa que acontece com Isaías não é vai e anuncie. A primeira coisa que acontece com Isaías é olhar para o trono e ver Deus. E dizer, ai de mim, estou vendo o Senhor, aleluia, estou vendo a tua glória. Os olhos se abrem quando você chega perto e você vê Deus. Aí quando ele faz isso, a voz do céu vem e fala assim, a quem enviarei, hein? Isso aí, estou precisando de alguém. Como que eu vou falar que não vou depois disso aqui, quando eu chego no altar, quando eu chego diante do trono, quando eu estou diante da presença de Deus, não dá para ouvir a voz dele dizendo a quem enviarei e ficar quieto como se Deus não estivesse falando nada.
Então Deus está dizendo, a quem enviarei Isaías? Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, quando você chega perto de Deus, o chamado aparece e você diz, eis-me aqui. Quando você está longe dessa vida de comunhão, eu não estou dizendo longe da igreja, não estou dizendo desviado, estou dizendo quando você não tem a comunhão completa, quando você não ora, quando você não busca, quando você não tem intimidade, quando você não está diante do trono ali de verdade, então você nem ouve Deus perguntar a quem enviarei. Mas Deus está dizendo. O fato de eu não ouvir não significa que Deus não está perguntando. Sim. Só significa que eu não estou ouvindo. Então o que faz isso com a gente? Oração. E Isaías, ele era um homem que ele se considerava improvável. Sim. Mas Deus, ele não chama os capacitados. Ele chama aqueles que estão dispostos. Então, na capacidade medida... ele tem, se você quer ir, eu vou tratar de você para você ir. A gente precisa até entender isso. Que muitas vezes, para fazer a vontade de Deus, a obra de Deus, Ele vai te transformar. E qual é aonde que você vai tomar ciência do que você não deve mais viver e fazer para passar a ter um outro padrão de comportamento? É através da oração. Sempre. Você está falando de conquistas, né? Que depois de conquistas, a gente acaba encharcando tanto o nosso tempo que não sobra tempo para Deus. Mas a gente precisa entender aonde eu estava no Senhor quando eu necessitava das minhas conquistas. Olha isso. Então, eu hoje vivo respostas de oração. Então, fique no lugar da oração. Permaneça no... Porque oração fala de dependência. Lógico. Quando você usa a oração para você se aproximar de Deus, ter intimidade com o Senhor, conhecer o coração dele, a vontade dele, eu sempre peço ao Senhor, Senhor, revela seu coração para mim. Claro. Revela a sua intenção, o que o Senhor quer, aonde quer que eu chegue. Eu estou sempre buscando chegar no centro da vontade de Deus. Porque eu acredito que eu estou caminhando para lá, mas não estou lá. Sim. Eu acredito que eu posso melhorar. A oração também faz isso com a gente, sabe? Claro. A oração nos reposiciona. Sim. Então, você vê, Isaías, ele contempla o Senhor e se reposiciona. Sim. Porque antes, Isaías era um homem que via o erro nas pessoas. Homens de lábios impuros, homens pecadores. Então, ele olhava o externo. Quando ele viu o Senhor, quando ele se aproximou de Deus, ele falou assim, mas não são só eles, eu também sou. Eu também preciso mudar. Eu também preciso de outro comportamento. Então, a oração te reposiciona. Perfeito. E você estava falando da sua questão de vida, que quando Deus mudou a sua história, te deu vitória, te fez alcançar coisas que você não alcançava, você passou a ter mais compromissos e agora você não tem mais desculpas para não executar esses compromissos. Então, a oração, ela te reposiciona, ela te prepara para você viver um novo. E aí, o que acontece? Você vai fazendo muito bem uma determinada coisa, só que você chegou no limite daquilo ali. Aí eu preciso crescer. Eu preciso ser melhor, eu preciso ir a outros patamares. Então a oração faz isso. Ela te dá desejo de ser melhor, de fazer melhor. Você não quer mais repetir as coisas no mesmo nível. Sim. Você quer trazer para o que você faz uma excelência melhor. Aleluia. E a oração te dá esse vigor, te dá essa força, essa esperança. Uma outra ação da oração sobre a nossa vida é que ela tira a gente do lugar de vitimismo. Claro. Desse cabisbaixo, eu tô precisando de ajuda, Ela tira, ela te posiciona. Uma mulher que ora, ela não tem todas as vitórias. Ela está buscando todas as vitórias. Claro. Então, muitas vezes, ela tem uma palavra de cura, ela tem uma palavra de poder, de ânimo, de esperança para quem não está conseguindo alcançar a vitória, que muitas vezes ela não alcançou. Porque ela sabe, não, eu estou no lugar certo, eu estou orando, eu estou buscando. Aí fulano veio desabafar e pedir ajuda sobre uma situação que fulano não sabe, mas que é o mesmo deserto dela. Mas por ela estar no caminho da vitória, ela tem uma palavra para aquela mulher. Sim. Não, para aí, não desiste não. Deus vai te dar vitória. Você precisa? Deus vai fazer alguma coisa para você. Perfeito. Eu sou uma pessoa que não me atrevo a dar
ao outro uma palavra de vitória que Deus não me deu. Nem pode. Eu posso alimentar a fé daquela pessoa para que aquela pessoa alcance o que ela precise, mas eu não posso dizer, não, Deus vai fazer. Deus vai abrir essa porta dessa forma, assim, assim. Sem que Deus tenha falado, eu não tenho condição de falar. Amor, e tem uma outra coisa muito interessante que eu queria que as pessoas ouvissem a gente aqui, entendessem. Por favor, você pode olhar e dizer assim, pastor, eu não acho que seja assim. Eu não acho que a gente tenha que fazer tudo que está disponível sempre. Faz o seguinte, ore um pouco mais. Quer um desafio? Chega mais perto de Deus. Se comprometa só a orar um pouco mais. Fala assim, ó, eu oro 10 minutos por dia, eu vou orar mais. Eu estudo 10 minutos, vou estudar. Chega um pouquinho mais perto. Chega mais perto do trono, que você vai começar a entender o que eu estou falando. Você vai ouvir a voz do Senhor. Porque, gente, a gente pode ganhar tudo aqui. Mas se a gente perder aquilo que é o mais importante, que é a nossa alma, então nada terá tido valor. Então, quer um conselho? Chega mais perto de Deus. Será que o que o pastor Anderson e a pastora Elizabeth está falando realmente é a verdade? Chega mais perto. Fala assim, vou buscar mais um pouco, vamos ver se o meu coração não vai começar a tremer, se eu não vou começar a sentir a dor, o constrangimento, se eu não vou querer me envolver mais. Comece a fazer isso que eu te garanto, porque eu sei o que eu sinto, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho condição, eu não tenho capacidade de me ausentar de Deus, porque eu sei o que Ele é, eu já vi o Senhor, eu conheço a Ele, eu sei o que Ele fez por mim, a experiência que eu tenho com Ele não me dá capacidade de dizer que não vou conseguir, que vou dizer não posso ser. Jamais. Eu sei quem Ele é. Então, faça isso. Ore, busque. Eu tenho certeza que você vai entender o que eu estou falando. Meu amor, a Bíblia diz que o Senhor disse, pedi, buscai, batei, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Ele diz que tudo que pedirmos em nome dele, ele fará. Está falando de entendermos que dentro da vontade dele, tudo é possível quando pedimos, porque oração é isso, né? Não é tudo o que eu quero, é tudo o que peço dentro da vontade dele, que ele tem compromisso em fazer. Eu tenho o direito de pedir o que quiser, mas o compromisso dele em fazer está naquilo que está dentro da vontade dele. Isso inclui conhecimento, capacidade, entendimento de que o que é melhor para mim talvez não seja o que eu estou imaginando. Então, é por isso que Deus que domina a nossa vida. Por isso que viva Ele, não eu. Por isso que Ele é que tem um entendimento. E se eu entendo isso, eu ando em paz, porque Ele vai dando respostas e mexendo com todas as coisas. Às vezes as pessoas pensam que é tudo muito difícil, que não vão conseguir, que não vai dar. Mas um Deus que tem todo o poder deixou em sua palavra escrito que a gente pode tudo naquele que nos fortalece. Exatamente. E isso nós temos que trazer para a nossa vida e viver essa palavra. Verdade. Sabe, a palavra, às vezes as pessoas acham que obedecer a palavra é só para as partes ruins, para as partes que nos movem, nos trazem muitas transformações que são doídas, que tira a gente do nosso quadrado. Mas viver a palavra é um todo. Sim. Nós temos deveres, a Bíblia aponta isso para nós temos obrigações se dizemos que o Senhor é Senhor nosso, mas nós temos também os direitos que foram reservados pela palavra à nossa vida. Com certeza. Então a palavra diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, essa palavra me traz um entendimento que eu não posso admitir que alguma área da minha vida, alguma coisa na minha vida, eu não tenha vitória. Eu preciso ter vitória em todas as áreas. Aleluia. E aí, a gente precisa entender que a medição dessa vitória não é no olhar humano. Porque vitória e derrota, a partir da visão humana, pode ser deturpada. Então nós precisamos entender que vitórias e derrotas precisam vir do parâmetro da visão de Deus. Então eu tenho necessidade, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu vou ter vitória sobre essa necessidade. Deus vai dar vitória sobre essa necessidade, do jeito que eu quero, não, como nós falamos no início, do jeito que Ele quiser. Sim. Mas o que Ele fizer vai ser o melhor. Então, a mulher que está orando
pelo seu filho para Deus curar e o filho viver. E aí Deus não cura o menino e aquele menino morre. Isso não é uma derrota, isso é uma vitória. Se Deus não interviu... que seja difícil de entender. Muito, nunca. Eu perdi um filho, sim, que eu estava gerando, foi a primeira gestação, tive um aborto por enfermidade, mas eu não tive essa criança nos braços, então foi uma perda diferente. Sim. Existem mães que perdem seus filhos depois que nasce, está no colo, que cresceu e tinha família e tudo. Sim. Então, existem perdas que são muito difíceis de acontecer. Mas se aquela situação foi verdadeiramente colocada diante de Deus e o desfecho foi esse, foi o melhor que Deus tinha. Eu vou até expandir um pouco. Às vezes as pessoas não conseguem entender a perda de alguém que já estava, vamos dizer assim, no estágio de realmente partir. Porque, por exemplo, às vezes um pai, uma mãe, alguém que já está numa idade avançada, que você não tem como evitar, faz parte da vida. E às vezes as pessoas não conseguem entender, ficam revoltadas. Eu orei e Deus não curou. Gente, se Deus curar todas as pessoas que estão prestes a morrer, inclusive pessoas de idade tão avançada, então ninguém morre mais. Entende? Então as pessoas às vezes elas acreditam que tudo que elas pedem significa que elas têm que ser atendidas. Não. E por causa desse sentimento de não compreensão da soberania divina, elas acreditam que têm o direito de ficarem bravas porque Deus não respondeu a elas do jeito que elas queriam. E não conseguem entender que um não, às vezes, é a melhor resposta que Deus pode dar. Exatamente, o não, a porta fechada, uma situação que chega. Eu acredito que Deus tem propósito em tudo. Claro, porque o grande objetivo de Deus qual é? Eu acredito muito nisso. É salvar a nossa alma. Se para salvar a gente e dar a eternidade ele precisar fechar uma porta, você acha que Deus não vai fazer? O que tinha atrás daquela porta? Gente, esse dia eu estava ouvindo um pastor falando que Deus falou para um filho dele que não era para o filho fazer uma determinada faculdade que o filho desejava fazer. E ele foi falar com o filho que o sonho do filho não era para fazer. E o filho falou, pai... O sonho do filho era fazer. Era fazer. E o filho falou, pai, eu te conheço. Eu sei quem o senhor é com Deus. Se Deus falou para o senhor que não é para fazer, longe de mim fazer isso. Eu não sei o que está me esperando lá. E o filho não fez. E se tivesse feito, depois revelou-se que aquilo lá seria um grande problema para o filho. Então, às vezes, Deus diz, não, Deus já faz isso comigo. Eu precisando de um estágio, pedi a Deus um estágio e, de repente, os meus amigos conseguiram um estágio numa empresa maravilhosa e eu falei, meu Deus, por que o Senhor não me deixou entrar lá? Eu estava orando, eu sou teu servo, eles não são. E Deus falou, porque eu não quis. E, de repente, eu descobri, depois de 2 meses, que o estágio deles foi cortado, porque a empresa não queria mais, e enquanto eles ficaram sem estágio, eu estava fazendo o meu, e fazendo o meu, Deus me deu a oportunidade de continuar na empresa, até que me tirou de lá para fazer a obra dele, e Deus disse não, porque eu não queria você lá. Porque eu tinha algo melhor para você. Então Deus às vezes diz, não, meu amor. Deus às vezes diz, não vou fazer porque é melhor para você. Você confia em mim? Você entregou sua vida a mim? Você disse que eu tenho o controle da sua vida, não vive mais você, mas eu vivo. Então deixa eu tomar conta. E o que eu sei é mais do que você sabe. Então se você disse para eu fazer, se você orou e entregou a mim, então você me deu para tomar conta. Então você tem que entender que eu tomando conta vai ser diferente do que você acredita, mas será o melhor para você. Você confia nisso? Confia, Senhor. Então deixa que eu sei o que eu estou fazendo, porque é assim. Exatamente. E você tocou num ponto aí que ele é muito necessário na nossa vida. Sabe, a oração, ela muda até o nosso caráter. Sim, ela muda a nossa vida de uma forma muito intensa. Esse pastor que você falou, eu sei quem é, que Deus revela a ele que o menino não deveria fazer a faculdade, e esse menino, ele vira para o pai e fala assim, eu te conheço. Ah, que coisa. Ele estava querendo, o pai tinha crédito com isso. Sim, mano. Ele estava querendo dizer assim, pai, se você está falando isso, porque verdadeiramente Deus falou com você. Eu sei que você não ia brincar com isso. Provavelmente, esse menino, ele viu o pai passar por muitos perrengues. E orar. Abrir mão de muita coisa. E orar. E testificar que o que Deus mandava esse pai fazer, ele fazia e dava certo. Claro. Então,
você presta atenção como que Deus usa a sua vida para ensinar outras vidas, claro, discipular outras vidas. Sim. Então, se esse pai não é um homem de oração, ele tá vendo um negócio esquisito, ele tá vendo que uma mudança precisa ser feita, ele precisa dar um recado ao filho dele, olha, meu filho, eu tô entendendo que isso aí, mas se ele não é um homem que tem experiência com Deus, como que esse menino ia acreditar abrir mão de um sonho? Quantas vezes meu pai já quebrou a cara? Quantas vezes meu pai já falou e não aconteceu nada? Quantas vezes... eu vou... Não tem crédito? Então, nós precisamos entender. Aí a gente volta a Gideão, né? O que fez aqueles homens, aqueles 300 que foram com Gideão para a batalha, acreditar que a direção que Gideão tinha era de Deus? O que fez? Eles viram. Sim, eles viram Gideão no processo até chegar aos 300. Perfeito. Eles viram Gideão deixar Deus passar a peneira em 32.000. Perfeito. Eles viram Gideão ser o menor do clã, o menor da família, o mais pobre. Eles viram Gideão malhando no lugar que não era, para confundir os midianitas. Não respeitar alguém aquele que teve um processo. Vida. Então, a oração, ela faz isso com você, ela edifica a sua vida e faz você ser um farol na escuridão. Exato. E aí as pessoas, elas acabam acreditando que a sua vida é uma vida que viveu o processo e agora você fala por experiência. Sim. Entendeu? Não só porque a Bíblia diz. Quer ver uma coisa que me espanta? É você, por exemplo, vou usar o exemplo daqueles que estavam comendo pão no deserto. Eles estão com Jesus. Sim. Eles veem Jesus multiplicar o pão. Eles veem Jesus fazer milagres. Mas quando Jesus fala uma palavra que eles não gostaram, eles abandonam Jesus. Sim. Eu fico pensando como que você pode desfrutar de tanta experiência, perceber tanto a atuação de Deus ali, já ter tido a experiência com aquela pessoa, no caso com Jesus, do que ele fazia, da forma como ele fazia, e de repente você se dá o direito de dizer não quero fazer isso agora porque o que o senhor falou não me agradou. Por que quando você diz assim, olha, faz isso aqui, meu amor, e isso é uma coisa que você gosta, pastora maravilhosa, que mulher de Deus, mas o dia que você fala, não é para você fazer isso, não, pastora horrível, vou dizer uma coisa, você me magoou. Essa pastora aí não serve para mim, porque essa mulher aí não tem entendimento, não tem amor, não sabe como as coisas funcionam. Por que nós somos assim? Por que nós apenas aproveitamos aquilo que nos agrada e não entendemos que o não também faz parte da resposta divina? Que o mude de caminho também faz parte da resposta divina. Com certeza. Anderson, nós não podemos desperdiçar nenhuma das experiências que nós temos na vida. Nada. Todas elas têm um propósito para edificar a nossa vida. Sim. A gente precisa entender, na terapia, olhando para esse lado da ciência, os terapeutas dizem o seguinte, a dor não é ruim. A gente quer acabar com a dor, a gente olha para a dor e vê ela 100% desnecessária, que ela é ruim, que ela machuca, que ela cria marcas, mas a dor não é ruim, sabe por quê? Na visão terapêutica, ela te move para buscar a cura. Claro. Se não dói, você não sabe que tem. Gente. Então, a gente vê, né, nos momentos atuais, nós temos visto muito pessoas descobrindo de repente que tem um câncer. Sim. Um câncer que silenciosamente ele se instalou, ele vai se desenvolvendo, quando a pessoa vai ver, ele já tomou conta, não tem mais jeito. Por que ele silenciosamente desenvolveu? Não doeu. Não doeu, não doeu. É a mesma coisa, amor. Se você imagine o seguinte, uma cirurgia comum e simples que muita gente já fez, apendicite. Sim. Se ela estourar, ela tem um grande risco de matar a pessoa. Mas quase 100% ela só é detectada quando dói.
Quando dói. Entende? Então, se doer e a pessoa não procurar saber por que é que está sentindo aquela dor, ela pode levar a pessoa a morrer. Então, você imagina se não doesse. A pessoa ia morrer de repente, porque aí tinha estourado ali, ó. Que situação, infecção já era. Que problema. Entende? Você ia ter que viver todo dia fazendo uma ressonância, todo dia fazendo uma tomografia. Então, a dor, ela vai te indicar, tem um problema. E aí, você tem que decidir, quer buscar a solução ou não quer. Se você quiser buscar a solução, você vai encontrar a solução para a dor. O que você falou é perfeito. A dor é isso, ela te leva a buscar a cura. E interessante é que você toma a dipirona, o analgésico, para travar um pouco a dor, mas o analgésico ele não resolve o problema. Ele só resolve a dor. A dor. Em algumas vezes ele tira 100%. E até nem tira. E às vezes 100% e às vezes só ameniza. E às vezes nem faz diferença. Sim. Mas você entende que a partir do momento que é uma infecção ou uma dor rescinditiva, ela está te dando um alerta. Olha, corre para verificar o que está acontecendo. Porque não é normal. Os médicos dizem, Anderson, não é normal a pessoa viver com dor. Claro. Não é. Ainda que a dor ande pelo corpo, uma hora é dor de cabeça, outra hora é na coluna, outra hora é muscular, outra hora é disjunta. Não é normal uma pessoa ter dor. Aquela, né? Disjunta tudo e joga fora. Exatamente. Não é normal. É essa dor disjunta que você falou, não? Então, exatamente. Junta tudo e joga fora. Cada hora com uma dor. As pessoas até falam isso, né? Cada hora eu tô com uma dor. É uma dor no ombro, é uma dor nas costas, na coluna, é uma dor no fêmur, no pé. Gente, isso não é comum. Aí a gente tem que ir ao médico para verificar o que está acontecendo com o nosso organismo, que ele uma hora está gritando, pedindo atenção. Da mesma forma é com o espiritual, não? A vida espiritual. Então o problema veio, o problema se instalou. Todo mundo fala, né? A gente resolve um problema, parece outro. Amor. A gente resolve um problema, parece outro. É o seguinte, é o curso da vida. Claro, e outra coisa, presta atenção. Se com os problemas surgindo, eu não me aproximo mais da oração para buscar solução, se o mar tempestuoso não me faz acordar Jesus, o que vai me fazer? O quê? O quê? Ela não te move? E aí a gente tem que entender que os problemas são muito consistentes, porque eles são muitas vezes fruto da nossa atitude em relação a Deus. Se estiver tudo bem, nós temos a tendência de não buscá-lo. Sim. Então, às vezes, os problemas são o mecanismo divino para nos levar para perto dele. Sim. Porque, às vezes, sem isso, a gente abandona o Senhor. Tá tudo bem, abandonamos a Deus. As coisas começam a melhorar. Agora, eu, ao invés de estar mais na presença de Deus, eu estou mais envolvido comigo mesmo. Olha que loucura é a mente humana. Olha, esses dias eu estava falando aqui, a gente estava falando até com a Paola, aqui, quando ela estava aqui com a gente, no Falando de Vida. Exatamente isso. A pessoa, quando melhora, não tenho carro. Olha, vou para a igreja a pé. Que coisa, eu vou, mas não deixo de ir. Vou de bicicleta, dou um jeito, peço uma carona, chamo um aplicativo. Ok, comprei um carro. Agora a pessoa vai conseguir estar mais na obra de Deus ainda. Não, agora ela vai viajar, passear no dia de culto, na hora do Senhor, naquilo que ela deveria dar a Deus, ela agora vai dar a ela mesma. Então aí ela some. Por que ela faz isso? Porque ela não entendeu que ela precisa glorificar a Deus quando tudo está bem, para que ela não precise perder para fazer isso. Tem uma história legal de um homem que chegou na igreja e não tinha nada, e ele começou a orar, buscar, clamar, tal, conseguiu comprar um caminhãozinho velho. Voltou para a igreja, glória a Deus, comprei um caminhãozinho para trabalhar, vendeu aquele velho, pegou um mais novo e estava na igreja glorificando a Deus, pulando de alegria, Deus me deu, Deus abençoou. Depois ele vendeu aquele, conseguiu pegar um novo, meu Deus, ele entrou pela porta da igreja parecendo uma pipoca pulando na panela de alegria, de felicidade. Pastor, olha, Deus me deu, é novo, Deus meu, que maravilha. Aí depois conseguiu comprar um segundo, um terceiro, e estava lá glorificando. Passou um tempo, ele tinha uma frota de caminhão, mas não estava na igreja mais, não tinha mais tempo, muita coisa para fazer, e ele não conseguia mais estar na igreja. Aí um dia o que acontece? Os irmãos estão lá no culto, entra alguém gritando pela porta da igreja, quando olharam para trás, quem era? Ele, gritando glória a Deus, aleluia. Pessoal, o que houve? Ele falou, perdi tudo, e está glorificando a Deus, por quê? Porque pelo menos estou aqui de novo.
Aonde você estava quando você não tinha o que você tem? Gente, isso me faz sempre pensar, será que eu preciso perder tudo o que eu tenho, conquistado porque glorificava a Deus, para que eu volte a glorificar a Deus como fazia antes? Será que eu vou precisar perder tudo aquilo que Deus me deu para eu entender que eu preciso voltar a glorificar a Ele? Porque deveria ser assim, quanto mais Deus me dá, mais eu glorifico. Mas quando eu começo a acreditar que tudo o que eu tenho já não merece mais a minha glorificação, e imagine, você tem 10 clientes, então você tem 10 clientes para atender no dia, você é um representante, vamos lá, e então você consegue à noite estar na casa de Deus para adorar a Deus. Mas de repente Deus abençoou muito você e você tem 20 clientes. Você, apertado, consegue estar na casa de Deus com a mesma alegria. Aí, de repente, Deus te deu 30 clientes e multiplicou a sua renda, mas ao invés de parar na hora que dá tempo de você ir adorar a Deus, você diz, não posso, pastor, não posso, pastora, porque agora eu tenho 30 clientes e eu tenho que trabalhar até 10 horas da noite para atender os meus clientes. Aí quando você chega, por exemplo, num dia que não tenha nada para fazer para Deus e você podia ter encaixado aquele cliente naquele dia, o que você faz? Você, afinal de contas, também precisa dar tempo para você e para sua família. Então você vai descansar, vai viajar, vai sair, vai passear e você diz assim, não, no dia do culto eu não posso, mas no outro dia eu preciso atender a necessidade da minha família. Então você está fazendo o quê? Está dizendo, Deus, o Senhor me deu tudo isso aqui, me prosperou, mas agora com essa prosperidade toda eu não posso te atender mais, porque os meus finais de semana, por exemplo, tem que ser para sair com a minha família. Os dias meus à noite que eu tenho não pode ser o dia de culto, tem que ser o dia que dá para eu fazer alguma coisa com a minha família. Deus está dizendo para você, ok, então você está dizendo para mim que para você poder voltar a ter tempo para mim, eu tenho que tirar o que eu te dei? É essa a conclusão que você está chegando? Então a culpa é minha, porque eu te dei muito, eu não entendi, eu achei que te dando tudo isso, você ia ser mais grato, mas então eu tenho que tirar um pouco, né? Eu tenho que baixar um pouco o seu patamar de vida para que você volte a buscar a mim, pelo menos para que eu te dê mais de novo. E tem pessoas que não entendem essa necessidade de uma mudança radical na forma de tratar Deus e a vida. Claro. Porque na hora que não tem nada, Deus é tudo. Na hora que tem tudo, Deus é nada. Aí você me lembra que Israel ficou 40 anos no deserto. Sim. E ele ficou ali, ó, andando em círculo, não estava pronto para seguir caminho para Canaã. E aí eu me lembrei que há uns anos atrás, há uns 15, 18 anos atrás, 20 quase anos, eu tive uma experiência com Deus de que eu percebi que havia uma repetição de uma batalha comigo, que só mudava o lugar e os personagens. Mas aquela repetição de situação que me machucava era constante. E aí um dia eu fui orar ao Senhor, eu falei com ele, levantei um propósito de jejum e oração, 7 dias, Deus não falou nada. E eu tô naquele sofrimento, aquilo tava tirando minhas forças, eu tava me vendo depressiva em cima de uma cama, se eu não alcançasse vitória. E aí, quando deu 7 dias, Deus não falou nada, eu falei assim, eu posso ter não agradado a Deus em algum dia desses 7 dias, com jejum e oração, então eu vou fazer mais 7. Sim. E quando chegou no final dos 14 dias, eu virei para o Senhor, eu acredito que foi uma consciência e uma oração que o Espírito Santo colocou na minha boca. Eu virei para o Senhor e falou assim, Senhor, já que o Senhor não quer falar nada sobre isso e fazer nada, porque tudo continuava a mesma coisa, eu me rendo. Eu me rendo e agora eu vou olhar para mim, saber o que há em mim que faz com que essas situações se repitam. E aí Deus foi me mostrando, aí Deus abriu os meus olhos, aí Ele abriu os meus ouvidos, que o problema não era as pessoas nem lugares, o problema era como eu tratava as situações. Perfeito. E aí eu fui sendo quebrada, mudada, transformada, Deus foi me edificando, então aquela dor, ela me moveu, e aí eu fui avançando, modificando. Então, muitas vezes, como a gente começou falando sobre isso, né? Que muitas vezes a gente coloca
situações diante de Deus e para Deus mudar a situação, Ele muda a gente. Através da gente, Deus faz as mudanças. E eu agradeço a Deus por ter aberto meus olhos. Eu não precisava levar 14 dias. Olha, eu já estava orando por isso há meses. Até eu abrir um propósito de jejum. Quem ouve isso? Quem entende isso? Quem passa por isso? Quem ora? Então, quando Israel anda em círculo, não pode sair. Deus está falando assim, eu quero que vocês conheçam aonde vocês tropeçam, onde vocês erram. Dizem, né, que o arqueiro, ele puxa, quanto mais ele puxa a flecha para trás, a intenção dele é de ir mais longe na próxima, quando ele for soltar. Então, quando Deus faz com que você te dá tudo, e naquele receber tudo, você não aprendeu como viver com Deus, Ele vai te puxar para trás, vai fazer você perder tudo, para você voltar ao lugar que você estava nele, que você estava buscando a Ele, para Ele te soltar mais longe. Ele não vai te soltar no lugar que você teve a quebra de novo. Ele quer te soltar no lugar que você alcance o alvo. Mas se você não aprender na puxada para trás, quantas vezes Ele vai puxar? E tem hora que Ele vai quebrar a flecha. Claro. Ele não vai mais usar a mesma flecha. Exato. Então a oração, ela te traz essa consciência de que você não aprendeu tudo, que você não sabe tudo e que a dependência de Deus precisa ser eterna. É o seguinte, olha só, quando a gente ouve isso, é lógico que isso afronta um pouco a gente, né? As pessoas se sentem afrontadas ao ouvir que preciso se aproximar mais, que elas só ouvem o seguinte, ao invés de preciso melhorar, elas ouvem estou errando. Né? Isso é um problema na nossa mente, a gente faz isso demais. Então, quando esse sentimento existe, talvez isso já seja um grande sinal de que nós precisamos realmente nos aproximar mais. Então, se eu sinto tristeza ao ouvir que preciso orar, é porque realmente eu preciso orar. Porque para quem já tem uma vida com Deus, o que a gente está falando aqui floresce, ferve dentro da alma, dizendo eu vou continuar, eu preciso e vou além e vou chegar lá. Entende como isso é sério? E você falou assim, saber como fazer. A gente já está... Embora eu quisesse ficar conversando com você o resto do dia, mas... Caminhando para o nosso final. Jesus falou assim, pedi, buscar e bater. Talvez esse seja o grande princípio da oração que a gente tem que aprender. Pedir. Diga o que você quer. Não é qualquer coisa, Senhor, eu quero uma vitória. Não. Que vitória você quer? Chega para Deus e diz, o que é que você quer? Senhor, eu preciso que o Senhor faça isso. Eu quero uma resposta sobre isso. A minha intenção, seja claro com Deus na oração. Muitas vezes as pessoas não sabem. Não sabem. Então precisa falar para Deus, Deus, as coisas não estão boas, eu estou sentindo que não está bem, eu nem sei o que eu preciso, mas eu quero dizer para o Senhor que o meu problema é esse, o que eu estou vivendo é isso, a minha dificuldade é essa, então faça o que é melhor, me ajude a entender, mas seja específico, ok? Buscar, persevere. Não é você fazer um dia só, é buscar constantemente. A mulher que perdeu a dracma buscou até encontrar, isso é buscar. Buscar é continuar fazendo. E a gente faz isso como? Como quem bate na porta, Você não entra, você espera alguém dizer pode entrar ou alguém vir para abrir a porta se ela estiver fechada. Então você bate e tem que ter paciência de esperar quem está do lado de dentro vir para te atender. Então oração tem esses 3 princípios básicos. Eu digo o que eu quero, Sim. Eu continuo buscando até encontrar e eu não faço isso reclamando, eu faço com a paciência de esperar o tempo de quem tem a resposta. Porque paciência é esperar sem reclamar e nem murmurar. Passar pelas tribulações sem fazer isso, sem reclamar nem murmurar. Então é esperar tendo a consciência de que quem tem a resposta vai trazê-la no tempo dele. Se a gente faz isso, meu amor, a gente vence. Exatamente. A gente precisa entender que somos a criatura. Exatamente. E que Ele é o Criador. O dono de tudo. Então, não existe esse homem que não precisa aprender com Deus. Todos precisamos. Pode ser o mais elevado teólogo, pode ser o mais elevado profissional, Perfeito. o homem que mais conquistou vitórias na vida.
ele vai precisar aprender com Deus. Todos nós. Deus é maior. Tem que chegar perto. Ele é maior que tudo. Ele é pleno. Não existe como medir a grandeza de Deus. Jamais. E nós somos o quê? Um barro nas suas mãos. Sim. Então temos que dar a Deus graças por ser esse barro nas suas mãos. Buscar fazer do limão a limonada. Da prensa da azeitona sai o melhor azeite, da prensa da uva o melhor vinho. Sim. E nós somos isso, nós somos o lugar onde Deus prensa, mas Ele quer o melhor de nós. Verdade. Então é uma busca por um crescimento, sabe? Se nós estivéssemos mais envolvidos em nosso crescimento do que na medição do crescimento do outro, a gente teria muito mais paz. Claro. Sabe? Fulano erra, eu erro mais que fulano. Todos nós erramos. E a gente precisa entender esse princípio em todos os sentidos, para chegarmos sempre no objetivo. Então a ordem qual é? Orar, né, meu amor? Buscar a Deus. Eu acho que se tem uma possibilidade mínima, que seja como uma semente de mostarda, da gente ter conseguido lançar no coração dos irmãos uma mudança de vida, de transformação, de orar, de tudo já valeu a pena, porque isso vai mudar a vida deles completamente. Exatamente. A palavra de Deus, ela diz exatamente assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar. É verdade. Né? Então, que você tenha na sua vida essa disposição. Oração é disposição. Ainda que você comece por obrigação, por necessidade, vai virar prazer. Vai virar prazer. E entre na presença do Senhor, como diz a palavra, sem pressa para sair. Bom, gente querida, acredito que tenha sido renovador, restaurador para vocês. Estou com essa mulher aqui que, com certeza, por mim, pode ficar aqui comigo o resto do dia, apaixonado por ela. Um marido mais maravilhoso. Creio que foi maravilhoso demais também para vocês participar dessa nossa conversa aqui. E toda terça-feira a gente está junto, participando aqui no Falando de Vida, trazendo um assunto para abençoar você, tá bom? 20h sempre temos estreia toda terça-feira. Você aproveite, comente, curta, compartilhe. Estamos ajudando e será sempre uma bênção para você, tá bom? Gente, só lembrando a vocês que estamos aqui com o apoio da Igreja aí de Pregai, Rua Ricardo Quitete, 137, Parque Jockey Clube, cultos quintas e domingos, e toda terça-feira tem episódio novo do nosso podcast. Também lembrando a vocês o apoio do Evolver, Instituto de Educação Autoelétrica Eletricar, cuidando toda a parte elétrica do seu carro, e também do ar-condicionado, além do Batata Show com hambúrguer artesanal e pizza. De melhor tem lá, procure os nossos irmãos lá, seja abençoado. Informações passando para você aí, tá bom? Até terça que vem com mais um episódio do nosso podcast, mais um assunto abençoador para a sua vida. Tá interessado nos assuntos aqui, tanto espirituais, administrativos, financeiros que a gente fala? Só procurar aí, tá tudo numa playlist e você pode assistir os episódios passados e também eu tenho certeza absoluta que será abençoado. Um abraço para todos. Até terça que vem, fiquem na paz. Amém. Fica na paz.